colecionador de arte. Paixão, interesse pelo belo, sacrifícios para obter o que pretende. Marca o perfil desse personagem. Figura romântica e admirável, o colecionador forma, ao lado de críticos e marchands, o tripé básico do mundo do artista. Antônio Salgado, advogado, é colecionador de arte há quase 30 anos. Boa noite, Antônio. Boa noite. O que motiva uma pessoa a se tornar um colecionador de arte? Eu acho que existem dois motivos principais, pelo menos no meu caso particular. O primeiro deles é a provocação da beleza. E o segundo, eu diria, que é o desejo da posse. Como é que você começou isso? Como se começam todas as coisas, em um determinado momento da vida, você passa a se interessar por alguma coisa de um modo mais particular e, a partir daí, você começa a entrar num processo de informação, digamos, cultural e, de repente, você adquire o primeiro quadro, você entra no circuito artístico, começa a visitar galerias de arte, a ler crítica de arte, enfim, a treinar a sua sensibilidade, a sua percepção visual, a acumular, especialmente, conhecimentos em matéria de arte e para estabelecer, afinal, parâmetros de comparação. Então, você tem aí uma coisa muito importante, que você, para colecionar, você primeiro precisa observar muito bem. Você precisa treinar a sua percepção visual. E, depois disso, você, com maior ou menor experiência, você vai estabelecendo parâmetros de comparação, selecionando aqueles artistas que mais atingem a sua sensibilidade. Você coleciona algum tipo de pintura específico? Eu sempre me interessei muito pela pintura moderna brasileira. Quando eu falo em pintura moderna brasileira, eu falo da pintura que se fez depois da Semana de Arte Moderna, em 1922. E os não consagrados? Os não consagrados constituem um desafio permanente à sua sensibilidade artística. Acho simplesmente fascinante você acompanhar o desenvolvimento da carreira artística de um jovem pintor ou de um jovem escultor que, de repente, apareça no mercado. Eu próprio, em alguns casos, se não consegui propriamente descobrir, porque talvez fosse um pouco exagerado, mas comprei obras e trabalhos de artistas que, na época, eram relativamente desconhecidos e que depois ganharam uma certa notoriedade, uma certa reputação no mercado. Você comprava, você ficava amigo dos artistas e comprava, ou você comprava e ficava amigo dos artistas? Bom, aconteciam ambas as coisas, né? Às vezes eu me interessava por um artista sem conhecê-lo. E, a partir do momento em que eu o visitava no seu ateliê, muitas vezes se desenvolveu uma relação de amizade. Tem alguns nomes que você pode citar aí para a gente? Bom, eu poderia dizer o caso do Di Cavalcanti, né? Eu tive uma relação bastante íntima, poderia dizer, com ele, porque, inclusive, em um determinado momento, eu fui até advogado dele. E, então, nós tínhamos um relacionamento muito bom. E, além disso, ele era uma extraordinária figura humana. Conversar com o Di Cavalcanti era sempre um exercício cultural, digamos assim. Evidentemente, você comprando direto do artista, você tem uma autenticidade. Além da assinatura, o que atesta isso? Bem, há diversos processos de identificação de uma obra de arte, né? Um dos processos mais conhecidos é a catalogação da obra de arte em livros de arte ou em projetos de memória do artista.
Eu poderia citar o caso do projeto Portinari, onde eles estão fazendo justamente procurando identificar todos os quadros pintados pelo Portinari, né? Então, essas são processos de identificação dos quadros que levam a uma afirmação de autenticidade da obra de arte. Bom, obrigada, Antônio. Muito obrigado a você. Boa noite, obrigada. E assistam a seguir o Informe Econômico com Nelson Priori.